Fala aí pessoal, tudo bem? Fernando César falando, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa luminária aqui, ó. Essa luminária com formato orgânico, parece uma cúpula feita de raízes, de galhos, né, com vegetação. Ficou, assim, realmente ela se destaca muito no ambiente, né, porque é uma forma muito inusitada. E esse aspecto que ela gera também da luminosidade dos galhos, né, realmente fica muito bacana. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer essa luminária do zero. Já respondendo as perguntas que vocês vão me fazer, tem impressão 3D sim nessa luminária, mas não precisa ficar preocupado. Fernando, impressão 3D é muito cara, Fernando, impressão 3D dá muito trabalho, Fernando, impressão 3D não tem aqui na minha cidade. Não precisa ficar preocupado com nada disso, porque hoje a impressão 3D está muito mais acessível do que ela estava alguns anos atrás. Então hoje você já tem empresas como se fosse um birô de impressão que fazem para você a impressão 3D do seu projeto, do seu produto que você bolou, que você quer fazer. Então se você procurar aí na tua cidade, se você procurar aí na internet, você vai encontrar. Nós também fazemos esse tipo de trabalho. Então se você tem interesse de fazer um projeto especial de impressão, ou se você quer reproduzir algum dos modelos que nós mostramos aqui, a gente também realiza esse tipo de trabalho. Entre em contato com a gente lá, a gente pode te fornecer também algo aí para o seu projeto. E se você tem interesse em ter a sua impressora 3D, hoje em dia também está muito mais fácil, tá? Você comprar uma impressora 3D, não está tão caro quanto já foi há anos atrás, está muito mais acessível, mas uma impressora 3D, como eu costumo dizer, ela é como se fosse uma impressora comum. Você já deve ter manipulado uma impressora comum, né? Uma impressora comum, ela dá um monte de problemas, não dá? Você vai imprimir, o papel agarra, ela fica dando notificação de que está impresso, não está impresso, que foi para impressão e não foi. Agora você imagina todos esses problemas com mais uma dimensão, ou seja, você tem uma impressora de 2 dimensões, né? Agora você tem uma impressora de 3 dimensões. Você imagina a quantidade de problemas que você pode ter. Pensando nisso, nós também criamos um curso. Esse curso ele vai ser lançado em breve, eu vou avisar para vocês. Então se vocês quiserem receber a notificação de quando esse curso vai ser lançado, ativa a notificação aí do canal, tá? Que você já vai receber essa informação assim que eu publicar o vídeo. E esse curso ele vai ser um curso que vai ensinar a você a montar uma impressora 3D do zero. Isso mesmo, do zero. Você não tem nada, você não sabe nada sobre impressão 3D. Do zero você vai ter um curso completo de como montar a sua impressora 3D. E eu garanto a vocês que você ter esse curso de montar uma impressora 3D, ele já vai te preparar para uma série de problemas que você pode ter com impressão 3D. Então, mesmo que você não monte a impressora, vamos supor que você comprou o curso, comprei o curso, estou aqui com o curso, e não vou montar porque vai dar mais trabalho do que eu imaginava, preciso comprar isso, aquilo, e não vou montar, eu vou comprar a impressora. Com certeza esse curso é muito bom você fazer, porque a impressora 3D, apesar de acessível hoje, não é tão simples de manipular como uma impressora, né, comum, que já dá um monte de problema. Então, assim, se você quiser montar a sua impressora do zero, você vai estar capacitado. E se você quiser apenas estar preparado para manipular uma impressora 3D, o curso também vai te ajudar muito. Mas a gente vai falar dessa luminária aqui, então eu vou mostrar para vocês todo o processo, iniciando pelo modelo extraído da impressão 3D até o acabamento de pintura, o acabamento de envelhecimento, de pintura da vegetação, do jeito que ela ficou aqui. Então se liga, vamos começar. Bom, essa peça realmente tem um formato bem diferente, um formato bem orgânico. Provavelmente o criador dessa peça quis brincar um pouco com essa coisa das possibilidades da impressora 3D, que realmente são possibilidades de construção totalmente diferentes do convencional, né? Então seria totalmente impossível fazer essa peça através de uma forma comum, né? Extraindo um polímero aí de dentro. Então ele brincou com essa coisa da construção da peça. E aí minha ideia é gerar uma forma como se fosse uma forma da natureza, né? Algo como raízes ou galhos, né? Gerando uma cúpula aí para essa luminária, né? Como se fosse um formato realmente orgânico e natural. Bom, vai ser um pouco complicado gerar esse efeito porque ela é uma peça realmente difícil,
né? Então você pode ver aí pelos detalhes, são muitas partes sobrepostas e precisa ter um certo cuidado na hora de pintar para ter o efeito final desejado. Qualquer peça plástica, a primeira etapa é utilizar uma seladora plástica. Então assim, essa peça tem essa dificuldade de sobreposição de formas, e para que dê certo, né, é importante que ela esteja completamente selada, porque a tinta que eu vou usar vai ter base de solvente, então ela pode simplesmente derreter o plástico, né? Então tem que ter um trabalho de primer muito bom. E agora eu começo a pintar. Eu estou usando um esmalte sintético que foi sobra de um outro projeto, um esmalte sintético acetinado, né? E vai dar mais realismo para esse tom de galho, de árvore. Então você pode perceber que é bem complicado pintar, né? Porque eu vou virar a peça aí várias vezes e vai continuar com partes brancas, porque por baixo ela continua branca. Todos os detalhes por dentro, aquela parte onde fica a lâmpada, né, por dentro, é mais complicado de pintar, então exige um trabalho de paciência, né, e bem meticuloso aí no sentido de detalhes da pintura. Bom, depois da pintura base, né, com marrom mais escuro, eu usei uma tonalidade como se fosse um bege, algo próximo disso, jogando um pouco por cima, só esfumaçando realmente para dar essa ideia de tom desigual, né, de algo realmente um galho. Então eu não pintei a peça, repintei por cima, eu só joguei realmente em algumas partes aleatórias para dar esse efeito. E depois eu comecei uma pintura com pincel, fazendo um trabalho de mistura desses tons, né? O marrom base e o mesmo bege que eu utilizei ainda há pouco. Então eu vim misturando os dois, né? Criando tons bem diferentes, tons a partir dessas duas cores, né? E vim trabalhando minuciosamente cada detalhe ali, gerando essa ideia de galho, né? De algo que realmente veio da natureza. É um trabalho praticamente artístico, fazendo sobreposição de cores para gerar o efeito final. Você repara que eu preciso trabalhar por dentro da peça algumas vezes, né? Então o pincel precisa ultrapassar essa primeira camada e vir por dentro bem detalhado, realmente precisa ser um pincel pequeno. É um trabalho que exige aí uma boa paciência e dedicação. Bom, olha o resultado final, como já ficou bem interessante, né? Já dá um aspecto bem realista de um galho, mas a gente ainda vai dar uma melhorada nisso. Ainda vamos usar outros efeitos, aí, outras técnicas para dar um realismo ainda maior. Bom, então a gente vai fazer uma mistura de cores agora, utilizando azul, amarelo e preto, tá? Junto com cola PVA e pó de serra mesmo, que eu ia descartar de um projeto que eu fiz. E a gente vai fazer a mistura utilizando 4 pontos diferentes de cola e vamos pigmentar diferente, tá? Eu vou fazer o verde, você pode comprar o verde pronto, mas eu estou fazendo o verde misturando tons diferentes de azul e amarelo, né? Na verdade, proporções diferentes, para criar justamente nuances diferentes de verde, né? Então, em alguns eu estou colocando um pouco de preto, tá? Em outros um pouco mais de amarelo, em outros um pouco mais de azul, para justamente dar essa tonalidade diferente que o mato tem, né? Que a vegetação tem. E agora eu estou colocando aí
o pó de serra e misturando. Então o que vai acontecer é que o resultado final vai ser uma massa, né, de cola PVA, pó de serra e corante, né, o que vai resultar na verdade em algo como uma massa, mas com uma textura um pouco diferente, como se fosse realmente um musgo, né, uma vegetação que estivesse crescendo ali nessa superfície. E eu vou fazendo a aplicação com pincel mesmo, tá? Estou usando dois pincéis, um para o tom um pouco mais escuro e um para o tom um pouco mais claro, né? E fazendo essa mistura da massa. Em alguns momentos ela fica muito já muito rígida, né? Com muita carga ali do pó de serra, então eu acabo tendo que colocar a mão, aplicando como se fosse uma massa ali com a mão mesmo, tá? Em outros casos eu uso o pincel quando ela está um pouco mais macia e vou fazendo a aplicação de forma aleatória, como se fosse uma vegetação que estivesse tomando conta desses galhos, né? Eu vou fazendo a aplicação em cada ponto ali, que eu acho que na composição de uma forma geral fica mais interessante. Usando a mão quando ele fica um pouco difícil de utilizar no pincel, então vou aplicando realmente com a mão. Você vai ver que enquanto você está fazendo a aplicação, ele realmente fica frágil, né? Dá a impressão de que ele não vai se sustentar, mas depois que seca e a cola PVA reage, né? Ele fica bem resistente, ele fica bem preso e dá justamente essa sensação de vegetação. Bom, agora a gente vai fazer o processo da base, e a base é bem simples, é um recorte de madeira. Eu estou fazendo a aplicação de massa PVA, tá? Aplicando em toda a superfície. E com a massa PVA ainda molhada, né? Eu vou colocar o pó de serra também ali por cima e vou pressionando. Ou seja, o pó de serra ele vai entrando ali na massa e vai ficando preso nela, né? Então quando ela secar ele vai ficar preso. Mas ainda assim não é suficiente, porque ficam partes que soltam. Então eu vou utilizar aí cola PVA diluída com água, né? Uma boa diluição para ficar bem líquido, e vou aplicando por cima, né? Para que o pó de serra absorva essa cola, né? E quando ela seca ela fica grudada por cima da massa, né? Ou seja, ele fica preso, né? Ali por dentro da massa, e por cima, a camada que está por cima fica preso na cola. Já dá um aspecto de terra, né? Na verdade meio que de areia, e a gente na verdade quer escurecer um pouco para ficar parecendo barro. Então eu vou usar aí uma boa diluição, né, de betume diluído com água raiz, uma boa diluição para ficar bem líquido, e vou aplicando por cima com o pincel, e ela vai tomando essa cor, né? Vai ficando diferente, vai ficando bem parecida com barro, né? Terra, perde um pouco esse tom areia. E também vou fazer essa mesma aplicação de betume, só que com um pouco menos de diluição, em todo o galho, né? Nas partes de baixo, para dar uma ideia de volume, e também na vegetação, em algumas partes que estão por dentro. Isso dá uma impressão de volumetria na peça, né? Agora eu também vou utilizar um verde bem claro, né? Mais claro, utilizando bastante amarelo, fazer uma mistura da própria pigmentação, e vou aplicar diretamente nessa simulação de vegetação, porque eu achei que algumas partes estavam escuras demais, então eu quero clarear um pouco, tá? Então eu sujei bem pouquinho o pincel e vim aplicando por cima para não mudar muito a tonalidade. A minha ideia é só dar realmente um aspecto ali de que algumas partes são mais claras. Vou utilizar uma lâmpada verde, né, que eu acho que combina aí bem com essa temática. Você vê que a própria lâmpada, ela já prende a luminária, né? Ela foi projetada para isso. Olha o resultado final dela apagada, como fica. Muito legal, né? Dá essa sensação realmente de que são raízes e galhos e vegetação brotando deles. Fica muito realista, né? Apesar dessa forma muito diferente, acho que realmente convence que é uma vegetação.
E ela acesa dá toda a diferença, né? Realça os detalhes. Realmente acesa fica muito surpreendente. Muito legal mesmo. E aí, gostou do vídeo? Então curte e compartilha, isso daí ajuda muito o desenvolvimento do canal a continuar publicando esse tipo de conteúdo para você. E se você tem algum parente, amigo, conhecido que gosta desse tipo de assunto, faça você mesmo, design, decoração, arquitetura, interiores, então indica esse vídeo para eles, eu tenho certeza que eles vão adorar a indicação. E se você gosta de assistir sempre o vídeo em primeira mão, não deixe de marcar a notificação do sininho, você sempre vai ser avisado assim que eu publicar qualquer conteúdo aqui no canal.